E aí, galera? Hoje, ó, sem fundo, fazendo um pouquinho diferente. A nossa videoaula vai ser sobre o filo molusca, um filo que tem muitas, mas muitas particularidades. Vocês vão ver como que eles são organismos completamente diferentes de todos os outros filos do reino Animalia. Então, para que a gente possa abordar esse grupo, muitas vezes há um entendimento que o grupo Molusca, que o filo Molusca, é um filo não muito significativo, mas em termos de espécies, é o segundo filo com maior número de espécies. São cerca de 100 mil espécies nesse grupo, espécies catalogadas. Só perde para o filo Artrópoda, que tem um número maior de espécies. Nós vamos encontrar aí nesse grupo uma diversidade morfológica que nenhum outro filo apresenta. Nós vamos encontrar organismos que são rastejantes, como os caracóis, as lesmas. Nós vamos encontrar organismos que são sésseis, como as ostras, os mariscos. Vamos encontrar também organismos que são livre-natantes, como as lulas, os polvos, os náutilos. Então tem uma diversidade muito grande, inclusive organismos que não são tão conhecidos, como os quítons, como os dentálios. Então existem espécies das mais diversas formas. Um detalhe interessante é a gente entender que esses organismos eles ocupam todos os ambientes, eles se encontram em todos os ambientes no planeta, desde aquelas regiões abissais com uma grande pressão, áreas de altas montanhas com pouca disponibilidade de oxigênio, variação de temperatura desde áreas como a Antártida até desertos. Nós vamos encontrar esses organismos. Observando também alguns grupos, como os bivalvia e o grupo gastrópoda, eram organismos inicialmente, lá a sua ancestralidade, eram organismos marinhos. Porém, com o processo evolutivo, eles passaram a ocupar também a água doce. E, posteriormente, os gastrópoda passaram a ocupar o ambiente terrestre. Então, repare que eles fizeram um processo de conquista de diferentes ambientes. Vamos observar também uma diversidade muito grande no aspecto nutricional. Nós temos moluscos que são predadores, moluscos que são herbívoros, ecto ou endoparasitas. Vamos encontrar também aqueles que são filtradores, comensais, alguns que são sésseis, outros de vida livre. Então há uma grande diversidade de estratégias tróficas dentro desse grupo. E ainda que eles possuem uma grande biomassa e eles são responsáveis pela ciclagem de muitos nutrientes. Então nós vamos agora acompanhar o vídeo mostrando um molusco sendo predador. Então, mostrando aí lentamente um caramujo predando uma lagartixa. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente do sistema digestório desses organismos, de uma estrutura que o caramujo apresenta que facilita esse processo de alimentação. Então, lentamente ele vai se alimentando da sua presa. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar da morfologia desses organismos. Basicamente, todos eles são triblásticos, lembrando que triblásticos são os três folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. São celomados,
apresentam então a cavidade lá no desenvolvimento embrionário totalmente revestida por mesoderme, e eles são protostômios, lembrando que a estrutura do blastóporo originará inicialmente a boca. Eles basicamente, o nome já diz, né, molusca, eles têm o corpo mole, não há um processo de segmentação, como nós observamos em outros grupos, como a Annelida, e existe uma clara simetria bilateral nesses organismos. Alguns deles têm a cabeça na região anterior com a boca e que é a entrada do tubo digestório. E nessa região da cabeça nós vamos encontrar uma série de estruturas sensoriais, como por exemplo os olhos em algumas espécies. Nós vamos observar que ainda eles possuem no tegumento sensores químicos que vão identificar a presença de inimigos ou mesmo de substâncias tóxicas, que em alguns casos, naqueles organismos que apresentam uma concha, esses sensores indicam que há o perigo e ele se recolhe à estrutura da concha para se proteger. Também vamos encontrar uma estrutura denominada pé. Essa estrutura, ela é uma estrutura muscular que é muito desenvolvida nos moluscos. Em alguns casos, como o bivalvia, vai ser a sua estrutura de locomoção. Ela é utilizada para cavar, para se deslocar, para nadar e em alguns grupos até para captura de presas. O restante do corpo, então nós temos cabeça, pé, a última porção do corpo é a massa visceral. É nessa massa visceral que nós vamos encontrar todos os órgãos, formando os diversos sistemas desse organismo: sistema digestório, sistema excretor, nervoso, reprodutor. E essa estrutura da massa visceral, ela é revestida por um tecido que nós chamamos de manto. O manto ele vai ter um papel muito importante na respiração, na secreção dos materiais que formam a concha. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar essas porções que acabamos de falar. Isso aqui no gastrópoda, observamos a cabeça, observamos o pé e observamos toda a estrutura da massa visceral protegida pela concha. Entre a massa visceral e o manto existe uma cavidade. Eu comentei anteriormente do processo de respiração que o manto pode realizar. Então, essa cavidade do manto nos moluscos aquáticos, ela vai ser ocupada por água e essa água banhará estruturas branquiais para que haja as trocas respiratórias. Nos moluscas terrestres, essa região ela é altamente vascularizada, o que permitirá a troca de gases através de um processo de difusão. Então, nós observamos nessa imagem os diversos tipos de gastrópoda, duas formas, uma primitiva e uma recente, mostram aí também bivalvia e um cefalópoda com a cavidade do manto, com as setas indicando ou a circulação de água ou a passagem do ar. Em relação à organização, nós falaremos agora de 6 sistemas e também mostraremos as diferenças, as características presentes nesses sistemas, tá? Então, uma característica que é marcante nos molusca é a presença da concha, sendo que a concha, ela em alguns grupos, ou ela é internalizada, residual, ou ela pode não existir. Nós vamos abordar isso mais à frente. É interessante que a gente entenda que a concha é uma estrutura de proteção. Ela, por exemplo, nas lesmas, que faz parte de gastrópoda, e polvo, que é cefalópoda, ela não está presente. E na lula, ela é internalizada e residual, portanto muito pequena. Então aqui nessa imagem nós observamos os diferentes tipos de organismos com as suas classes e a estrutura de suas conchas.
Para que a gente fale do sistema digestório, os moluscos são enterozoários, que significa que eles possuem uma cavidade digestória completa, isto é, boca e ânus. Muitos deles, se nós pensarmos em especializações desse sistema, eles apresentam uma língua com pequenas projeções, como se fossem dentes, que é denominada de rádula. O que essa rádula faz? Ela é projetada, ela é muscular, então ela raspa o alimento, fragmentando em pequenas porções, que aí sim ela pode ser ingerida. Nós vamos ter que o alimento ele vai ser processado, ele vai ser digerido praticamente todo no sistema digestório. Porém, alguns organismos ainda apresentam um resquício ou uma pequena porção de digestão intracelular. Então, nós vamos observar agora, acompanhar um vídeo que mostra a rádula nesse organismo. Antes disso, uma imagem mostrando a estrutura do sistema digestório, né? Boca, faringe, papo, moela, intestino e ânus. Repare que a abertura do ânus se faz lá na cavidade do manto. Vamos acompanhar esse vídeo apresentando a rádula. Então observamos aí a porção do pé, isso é um gastrópoda visto em cima de um vidro. E a rádula se movimentando na região da boca. Então, o movimento dos pés e ele movimentando a rádula, que tem por função raspar o substrato e indo fragmentar o material e ele podendo ingerir. O sistema circulatório nesses organismos também não existe um padrão. Nós vamos observar que a maioria dos moluscos apresentam uma circulação aberta, um sistema circulatório aberto, também chamado de lacunar. Na verdade, o sangue vai ser impulsionado pelo coração, ele passa pelo conjunto de vasos e desemboca cai em lacunas que ficam entre os tecidos, entre os órgãos. Nessas lacunas, que nós chamamos de hemoceles, o sangue flui lentamente, levando os nutrientes, levando os gases, também retirando gases, como a retirada do gás carbônico, os resíduos metabólicos, tudo isso com baixa pressão. Já os cefalópodes, então nós estamos falando de polvo, de lula, esses organismos são uma exceção. Eles já apresentam um sistema circulatório fechado, então o sangue não sai dos vasos sanguíneos. Então nós observamos aqui um sistema circulatório lacunar, o coração. Repare que do coração existe uma câmara, uma membrana pericárdica, uma câmara em volta do coração e o vaso se abre para circular na hemocele. Observamos aqui também essa estrutura. Repare, o coração, ó, os vasos vão se abrindo no organismo. E já na circulação de um cefalópoda, a circulação é fechada, o sangue só circulando no interior de vasos sanguíneos. O sistema excretor ele também é muito particular. Nós vamos observar que na maioria dos moluscos o processo é de filtragem do material que está na câmara celomática. Então toda a cavidade celomática, os fluidos que circulam, eles vão ser absorvidos e vão ser eliminados do organismo
posteriormente. Já nos cefalópodes, nós vamos observar o início, um processo de precursão de um rim primitivo. Todos os nefrídeos se encontrarão já concentrados em determinadas regiões, muito similar ao que nós encontramos nas estruturas renais propriamente ditas. Então aqui nós observamos essa estrutura, aquela câmara ao redor do coração, a câmara pericárdica, que é uma estrutura celomática. Existe uma abertura, que é o nefróstoma, que levará o material até o nefrídeo e será colocado esse material através de um nefridióporo para o meio externo. Em relação ao sistema respiratório, também há uma grande diversidade. Em quase todos os moluscos, a membrana do manto é a responsável pelas trocas respiratórias. Se nós pensarmos nos terrestres, como o caramujo de jardim, a cavidade do manto ela se enche de ar e ela, por ser altamente vascularizada, realizará a troca de gases através de um processo de difusão simples, similar ao que ocorre em um pulmão. Nós podemos até dizer que é um pulmão muito simples, muito primitivo. Já nos moluscos aquáticos, nós vamos observar a presença de lâminas na estrutura do manto, que podem ser denominadas como brânquias. Então nós vamos ter aí uma respiração branquial nesses organismos. Então, de uma forma geral, os organismos que são terrestres apresentam uma estrutura que nós podemos denominar como pulmonar, uma respiração pulmonar, enquanto os aquáticos, a respiração branquial. Então aqui nós observamos a estrutura interna desse organismo, na qual há um corte, e nesse corte nós observamos as estruturas internas e aqui a estrutura para a respiração. Então a entrada e a saída de água em que ocorrerá a troca de gases. E nós também observamos em organismos mais complexos também, só que no caso aí mostrando de uma forma um corte por transparência, mostrando a estrutura também desses organismos. Em relação ao sistema nervoso, basicamente o sistema nervoso desses organismos ele é ganglionar e eles apresentam 3 gânglios nervosos. Desses gânglios nervosos partem os nervos que vão atingir todas as porções corpóreas. Nos cefalópodes, que é um grupo mais evoluído, nós vamos apresentar um grande gânglio cerebroide, que lembra muito a estrutura encefálica dos vertebrados. Como ela tem uma complexidade maior, um número maior de células nervosas, permite que esses organismos tenham atividades mais elaboradas. Quem não se lembra do polvo que conseguia adivinhar os resultados dos jogos da Copa do Mundo? Claro que ali era uma brincadeira, mas é um organismo extremamente inteligente. Vamos observar também nessa imagem os gânglios nervosos, né? A estrutura desses gânglios, de onde partem os nervos que se relacionam com as estruturas musculares e também aos órgãos. Aqui mostrando também a estrutura de alguns organismos. Nós vamos só voltar para falar da locomoção, que a locomoção nesses organismos, ela também é variada. Geralmente os moluscos, eles são organismos de movimentos lentos, devido à presença desse pé musculoso e também em relação ao seu sistema circulatório, que é aberto. Porém, organismos como os polvos e as lulas, eles já se locomovem com grande velocidade. Lógico que pela circulação fechada, que leva mais oxigênio às células, mas também a presença de sifões que
ao se contraírem, a ter a musculatura do seu entorno contraída, expulsa a água na forma de jato. Então eles conseguem se movimentar muito rapidamente. Então, retomando aqui a estrutura ganglionar e aqui mostrando ainda uma outra imagem entre os grupos, entre as classes, como a estrutura nervosa se apresenta. O sistema reprodutor desses animais, nós vamos observar que a reprodução deles é sexuada e a maior parte dos representantes a fecundação é interna e cruzada, mas existem organismos que são monóicos, como o caso do caramujo de jardim, e não há fase larval. Quando nós pensamos no cefalópoda, o macho ele tem a característica de carregar uma estrutura como um pacote de espermatozoides que ele internaliza no corpo da fêmea na cavidade do manto. Então pode ocorrer aí várias fecundações ao mesmo tempo. Então, após esse processo de fecundação, a fêmea vai liberar os ovos que apresentam uma casca gelatinosa. Algumas fêmeas elas vão depositar esses ovos em locais protegidos, então elas utilizam ranhuras em rochas, cavernas submarinas. Algumas fêmeas vão cuidar dos ovos jogando água, arejando, jogando oxigênio, água oxigenada em cima desses organismos utilizando o seu sifão. O desenvolvimento é direto, sem fase larval. Vamos observar que a maioria dos filhotes vai servir de alimento para alguns predadores. Poucos desses organismos atingem a vida adulta. E olha que interessante, quando tem o nascimento desses organismos, geralmente a mãe, a fêmea, acaba morrendo. E é interessante que a quantidade de ovos lançados no meio é muito grande. Então não existe nesse grupo ainda todo aquele cuidado com a prole. Então nós vamos acompanhar agora um vídeo mostrando esse processo de reprodução no cefalópoda. It's mating time. Here's your potential conquest. She doesn't know you're alive. She's too busy cleaning trash from her house. Now, you're the perceptive type. You use your sensitive discs for any sign of interest. Pheromones, whatever. Hey, wait a minute. She's standing tall. That means she sees you and she may be interested. Yeah, baby. Full speed ahead. Then, wouldn't you know it, a vicious tide swirls in, and suddenly everything is topsy-turvy. Among other flotsam, the tide brings in a rival. Oh, great, just what you needed. Three's company, pal. Your job? Get in the other guy's face. Just like what you do if you were an adult human male, you try to intimidate the other guy by striking poses and copying attitudes. Well, that doesn't work, so you show off your biggest sucker discs. You show him yours, he shows you his. It doesn't get any more testosterone serious than this. Yours is bigger, naturally, and the intruder takes off like a whipped dog. Its tentacles would be between its legs, if its tentacles weren't already its legs. Okay, now where were we? Right. Both you and the female are promiscuous. Each of you mates with several other octopods from this part of the sea all the time. So what's with all this coyness? Here's where it gets really, really good. I mean, X-rated hot octopus on octopus good. Your goal is to get this appendage, called a hectocotylus arm, into the female's mantle cavity. Ah, there
that delivers sperm packets to the female. The longer your arm stays in her cavity, near her oviduct, the more sperm packets you can deliver. If you're good, I mean Hugh Hefner good, you might stay in this position for hours. This time, forget about it. Not only does the coupling last just a minute or two, but when the female takes off, she drags you along, like the speaker at a drive-in movie she forgot to put back on the rack. Lucky an octopus is such a solitary creature. I mean, can you imagine hanging out with other guy octopi? You'd never hear the end of it. Então, aí nós observamos o processo de corte, disputa de uma fêmea e da reprodução entre eles. Para nós finalizarmos, vamos falar da classificação desse grupo, né? Nós classificamos em 5 classes, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Então nós vamos falar da primeira classe, a poliplacófora. O termo poliplacófora quer dizer portador de muitas placas. Esses organismos têm uma armadura calcária compostas de placas que são parcialmente sobrepostas. O representante mais comum, mais conhecido desse grupo, não tão conhecido, é o quíton, e são todos marinhos. Então aqui nós temos uma imagem desse organismo. Outra classe é a classe escafópoda. Escafópoda é pé em forma de canoa. Esses organismos têm uma concha que é cônica e alongada, eles são marinhos, geralmente eles vivem enterrados parcialmente na areia e eles são chamados popularmente de dentálios. Então aqui a gente observa a estrutura da concha, que é essa porção que vai se afilando na ponta, e a estrutura do pé. Outro grupo é gastrópoda. Gastrópoda significa estômago nos pés. É o maior grupo entre os moluscas. Nós vamos encontrar representantes marinhos, de água doce e também de ambientes terrestres. Eles são conhecidos popularmente como caramujos, caracóis, aqueles que não têm a concha como lesma. E geralmente aqueles que apresentam a concha, ela tem um formato helicoidal, como nós observamos nessa imagem. Bivalvia, um grupo muito interessante também. Os bivalvia, bivalvia significa duas conchas, duas metades de concha. Nós vamos encontrar esses organismos em água salgada, em água doce, e eles apresentam uma camada interna revestida de muco por onde passam as brânquias, e essa estrutura desse muco ele vai sendo movimentado, no qual se aderem partículas e ele, por filtragem, consegue se alimentar. Então esse muco é importante para a sua alimentação. E nós vamos observar que os bivalvia, eles tem um fundo comercial, além do alimentar, né? No caso das ostras, eles têm um papel interessante na produção das pérolas, que nada mais é do que um material que que fica depositado entre a concha e o manto, e é uma defesa do organismo para que diminua o atrito e isso não machuque a sua estrutura. Então aqui nós observamos alguns bivalvia. E o grupo cefalópoda. Céfalo, cabeça, os pés na cabeça. A maioria não possui concha externa, o único que nós vamos observar é o Nautilus. O polvo não apresenta concha alguma e a lula, ela tem uma concha, um residual de concha interna. Nós vamos observar que esse organismo, os seus pés, os seus tentáculos ficam na cabeça. Muitas vezes o que a gente acha que é a cabeça num polvo, por exemplo, aquilo é a massa visceral.
A lula nós vamos encontrar 10 tentáculos, 2 deles são mais desenvolvidos do que os demais. No polvo nós vamos encontrar 8 tentáculos e todos têm o mesmo tamanho. Nós vamos observar que nos tentáculos existe uma série de ventosas. Essas ventosas elas são importantes para a locomoção e também para a captura de alimento. Então aqui a gente observa um náutilo, aqui observamos um polvo e aqui uma lula. E é interessante a gente observar que esses organismos, eles apresentam algumas estruturas para a fuga dos predadores que é extremamente interessante. Na estrutura da massa visceral, eles apresentam uma bolsa de tinta que foi utilizada durante muito tempo pelo homem para escrever, que é o nanquim. Esse organismo, quando ele se sente pressionado por uma presa, ele libera um jato com essa tinta que sai pelo sifão. Isso forma uma nuvem de tinta e ele consegue escapar. Então nós vamos observar um vídeo mostrando essa atividade. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre molusca. Hoje tivemos uns probleminhas técnicos nos vídeos, mas acredito que toda a parte de informações desse grupo ela foi muito bem esclarecida. Vou deixar na descrição do vídeo o link também dessa aula lá no Prezi para quem quiser utilizá-la. Valeu? Até a próxima aula e não se esqueça, ó, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos para que a gente possa ajudar muito mais gente. Um abração!